Olá, tudo bom? Tudo bem com você? Eu espero que sim. Mais um culto e hoje nós vamos iniciar uma série bem legal que vai chamar O Supremo. É o Supremo Tribunal Final. Então nós vamos falar de escatologia, de missiologia, nós vamos estar falando sobre política, o que o cristão tem a ver com a política. Então são 3 episódios onde nós vamos englobar esses temas. Eu quero desde já estar orando por você, para em seguida nós estarmos louvando a Deus, entoando um cântico juntos e depois entrando na palavra e que Deus possa falar ao teu coração nesta noite. Senhor Deus, na tua presença nós oramos e pedimos o teu Espírito Santo, trazendo conforto aos corações, confrontando as mentes, transformando as vidas. Nós pedimos que nessa noite, Senhor, aquele que está cansado possa ter, Senhor, as suas forças revigoradas, aquele que está abatido, que está triste, possa sair daqui, Senhor, alegre. Ao terminar, Pai, este episódio onde nós vamos estar falando da tua palavra, aquele que está enfermo, a tua palavra diz que é cura para as almas e para o nosso físico, e nós cremos em ti, temos fome e sede da tua presença, por isso vem sobre nós, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Que Deus possa aumentar a sua fome por Deus, possa incendiar o seu coração nessa hora, amém? Glória a Deus. Ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia, glória a ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos receber agora o missionário Fábio, que ele vai trazer
primeiro episódio da websérie. Amém? A pergunta que a gente se faz é, nesse tempo, né? E nesses assuntos que nós vamos trazer, porque nós vamos estar falando de 3 assuntos: missões, política e final dos tempos, e fim dos tempos. Então, o que uma coisa tem a ver com a outra? Essa é a pergunta que você vai se fazer. A nossa missão é governar, a nossa missão é dominar, a nossa missão é subjugar até que ele venha. Então você tem uma missão de governo, e essa missão de governo é até que ele venha. Aí nessa frase eu já consigo resumir para você o que os 3 assuntos têm em comum. Mas nós vamos começar hoje pelo primeiro episódio da nossa série, que é Perseguidores. Sabe, quando eu estava orando sobre isso, eu comecei a pensar e a raciocinar um pouco sobre a igreja perseguida. E aí, enquanto eu pensava e meditava a respeito da igreja perseguida lá no Oriente Médio, porque eu assinei o portasabertas.com, que é um site que fala da igreja perseguida, e eu aconselho você a entrar nesse site, assinar esse site. Você vai ter acesso a muito conteúdo que fala a respeito de missões. E eu recebi hoje um e-mail falando a respeito da Síria, que eles estão há 9 anos em conflitos, em guerra, e agora com a pandemia, devido aos conflitos civis, as guerras que eles têm, tudo está em escombros, os hospitais foram destruídos e eles não têm acesso e nem como recorrer. Então, o caos deles ainda é muito maior que o nosso. E quando eu pensava a respeito da igreja perseguida, o que veio no meu coração foi: vocês não são perseguidos, vocês são perseguidores. Porque missionários que vão até o Oriente Médio, na janela 1040, eles não estão lá porque eles querem ser perseguidos, mas eles estão lá porque eles estão perseguindo corações que estão aflitos, que ainda não conhecem Jesus e que precisam de salvação. Na verdade, nós não somos perseguidos, apesar de que Jesus, lógico, diz: bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome, mas você só é perseguido se você estiver perseguindo. Está entendendo? Se você não estiver perseguindo alguém, se você não estiver atrás de alguém, se você não estiver pregando o evangelho para alguém, se você não estiver atrás de corações sedentos, de pessoas que precisam de amor, se você não for uma vitrine do amor de Deus ambulante na terra, se você não estiver fazendo isso, não estiver cumprindo a sua missão, não haverá perseguição. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: se eu não estou sendo perseguido, é porque eu provavelmente não devo estar fazendo tudo que eu deveria estar fazendo. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 15: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Sabe, talvez você já teve um encontro com Jesus, talvez você já até entregou a sua vida para Jesus. E se tem um assunto que eu amo falar, eu gosto de falar, é sobre missões. E hoje nós vamos tratar um pouco sobre esse assunto, porque nós temos um chamado a cumprir, desde Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 e 28, quando Deus diz que fez nós, a sua imagem e semelhança, e agora porque ele fez a nossa imagem e semelhança, ele vai dizer: dominem, governem, subjuguem sobre toda a terra. Então Deus, ele é um Deus que cumpre uma missão. Jesus veio à terra cumprir um mandato, cumprir uma ordem, em obediência ao Pai. E nós precisamos entender que esse versículo é um versículo chave para que nós possamos saber qual é o nosso propósito. E o nosso propósito é governar. Então você talvez recebeu Jesus, talvez você aceitou ele no seu coração, mas a pergunta que você deve se fazer agora é: o que eu tenho feito com o que eu recebi? Eu lembro uma vez que nós estávamos evangelizando na África, no centro da África, e a gente foi com toda a igreja, com os jovens da Batista lá, entregar sopão para os moradores de rua. E eu lembro de uma menina que ela estava entregando o panfleto falando de Jesus, e aí ela entregou para um menino, e esse menino, quando pegou o panfleto, falou assim: eu já aceitei Jesus. Eu lembro que ela perguntou para ele: e o que você fez com isso?
E eu lembro que ele começou a chorar na hora, porque provavelmente ele teve experiências incríveis com Deus, e ele sabe os recursos ilimitados e que estavam disponíveis e acessíveis para ele fazer a obra, e ainda assim ele não estava caminhando e fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. Então, o que você tem feito? Porque a salvação, ela é de graça. Agora, implantar o reino de Deus e o discipulado custa tudo. Eu vou repetir, a salvação é de graça e você não pode viver somente no evangelho da salvação, porque sim, o evangelho da salvação ele faz parte. O evangelho da salvação é quando você está com a sua cadeira cativa no céu. É quando você pega o seu ingresso de entrada e ninguém pode tomar esse ingresso de você, porque agora você disse sim para Jesus. E esse é o início de tudo. Por isso que quando Jesus ele encontra Nicodemos, que era um homem, um sacerdote do templo, ele diz: é necessário você nascer de novo. Porque quando você diz sim para Jesus, esse é o início da sua jornada e não o final da sua jornada. Quando você diz sim para Jesus, a partir desse momento já se inicia um ministério na sua vida. Então se alguém vem para mim e me pergunta: Fábio, quanto tempo faz que você está no ministério? Eu estou há 10 anos no ministério, porque fazem 10 anos que eu aceitei Jesus. Sabe, a partir do momento que você diz sim, você já tem um mandato a cumprir. Você já tem passos que você precisa dar. E agora Deus está nos chamando para o evangelho do reino, para o evangelho de plantar. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente disse sim, mas entrou em uma rotina. E aqui começa o perigo. O perigo começa quando mesmo com o chamado nós estamos ou voltamos para uma rotina. Vou dar um exemplo. 1 Samuel capítulo 9, Israel ainda não tinha rei, eles pedem o rei. E enquanto eles pedem o rei, está lá Saul, que foi o primeiro rei de Israel, buscando as jumentas do seu pai que ele havia perdido. Então ele está lá procurando junto com o amigo, e eles estão andando há dias e não encontram as jumentas. E a ponto de voltar, Saul fala: vamos voltar, porque já passou alguns dias, meu pai deve estar preocupado com a gente, e a gente ainda não achou as jumentas. O amigo de Saul olha para Saul e fala assim: mas espera só um pouquinho, antes de a gente voltar, tem um vidente, Samuel, e quem sabe se a gente for conversar com ele, ele não tem algo para nos dizer a respeito das jumentas do seu pai. E Saul fala assim: você tem alguma coisa? Nós temos alguma oferta para entregar para o homem de Deus? Sim, temos. Então vamos lá. E enquanto isso acontecia, Deus falava com Samuel e dizia: Samuel, vai vir um menino aqui atrás de umas jumentas, e quando ele chegar aqui, o que você vai fazer é consagrar ele como rei de Israel. E Saul, ele caminhando, vai até Samuel, bate lá na porta de Samuel. Samuel, vinha atrás de umas jumentas, toma aqui uma oferta que nós trouxemos para você. E ele diz: você acha que veio até aqui atrás das jumentas do seu pai, mas a verdade é que você está aqui porque Deus quer te ungir rei de Israel. Sabe, talvez quando você teve o seu primeiro encontro com Jesus, foi porque você passava por dificuldades, foi porque você passava por problemas, foi porque você passava por um tempo difícil na sua vida, e quem sabe nesse momento isso está acontecendo com você, e quem sabe você ainda não aceitou Jesus. Mas o que eu quero dizer para você é que enquanto Saul estava pensando que estava resolvendo um problema indo até o homem de Deus, a verdade é que ele estava indo até o homem de Deus porque Deus queria fazer dele rei. Enquanto você acha que está indo até Deus para resolver os seus problemas, a verdade é que Deus está te chamando para te fazer governar, é que Deus está te chamando para te fazer reinar, é que Deus está te chamando para que você cumpra a sua missão. Então, se você hoje está com seu coração aflito, corra para Ele, porque Ele tem boas notícias para você. E no seu tempo mais difícil é o tempo onde Ele vai te levantar como rei. Mas aí que entra o grande problema de Saul. Porque apesar de ele ouvir essas palavras, apesar de ele saber do seu chamado, apesar de o seu coração queimar naquele momento e ele se juntar com outros profetas e ter uma experiência incrível onde ele profetizava também tomado pelo Espírito de Deus, a Bíblia vai dizer que ele volta a fazer o que ele sempre fez, trabalhar com agricultura, e que ele se esconde. E a sua rotina se torna novamente o seu campo de conforto.
e ele esquece que o lugar dele é o palácio. E deixa eu te dizer, o palácio ele existe para o seu confronto e não para o seu conforto. O palácio que Deus te oferece existe para você servir e não somente para ser servido. E aí, em dado momento, eu quero ler com vocês porque essa passagem é muito legal. Está lá agora, voltou à rotina Saul, e quem sabe você, mesmo depois de ter ouvido todas as promessas que Deus fez ao teu respeito, voltou à sua rotina. E diz assim, 1 Samuel no capítulo 11, versículo 4 em diante. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo se levantou a sua voz e chorou. Quais são essas palavras? Você já vai entender. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois. Saul tinha voltado lá para a agropecuária, tinha voltado para onde ele sempre esteve. E disse Saul, o que aconteceu? Por que o povo está chorando? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. E quais são essas palavras? Eles foram até lá e fizeram uma proposta. Vamos fazer uma aliança com vocês, nós não vamos matar vocês com uma única condição. Arranquem os olhos das pessoas mais velhas do seu povo. Arranquem os olhos dos anciões. E eles pediram uma semana. Nos dá uma semana para ver o que a gente faz e a gente vai dizer para vocês se a gente vai fazer isso ou não. Olha só. Mas quando Saul escuta isso, diz, então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ouvindo essas palavras, e acendeu-se de grande maneira a sua ira. Tem vezes que a notícia ruim chega para que você dobre os seus joelhos. Tem vezes que a notícia ruim chega para que você saiba onde está o seu socorro. Tem vezes que a notícia ruim chega e o problema chega para que você corra para o homem de Deus. Tem vezes que chega essa notícia que você não esperava, não para que você se esconda, mas para que você saia de onde você está, saia da sua rotina e comece a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você está entendendo? Olha só o que ele faz. Em grande maneira sua ira, tomou uma junta de bois, cortou em pedaços, os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo, ele pega boi, retalha o boi inteiro, corta os bois tudo em pedacinho, e agora ele manda um WhatsApp, manda uma mensagem. Olha só, qualquer um que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Ele está dizendo agora para os inimigos, vocês querem nos ameaçar? Vocês querem ameaçar os nossos anciões? O inimigo quer ameaçar os velhos? Então tá, inimigo, se você quer isso, olha bem o que vai acontecer com você. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. E ele traz união sobre o povo. Sabe, esse é o momento. Esse é o momento onde o teu coração arde, porque o fim está próximo. Esse é o momento onde o teu coração arde, porque apesar de Jesus avisar sobre tudo o que está acontecendo, sobre os princípios das dores, sobre guerras e rumores de guerra, sobre as pestes que viriam, ainda assim a Bíblia fala que assim como as águas cobrem o mar, a glória de Deus encherá a terra. E Jesus diz, e eu voltarei depois que vocês falarem do meu nome a todas as nações. Então nós temos uma missão, governar, encher a terra com a glória de Deus e falar de Jesus a todos. Aí eu acho interessante Davi, porque Davi também, só que daí em 2 Samuel no capítulo 11 também, ele faz algo que ele não deveria fazer. Davi, a Bíblia vai dizer, e agora só vou parafrasear, não vou ler, vou contar novamente a história, depois você pode ir no capítulo 11 de 2 Samuel, e você pode ler essa história por completo. Mas Davi, ele não vai para a guerra e fica no palácio, e lembra o que eu falei, o palácio não está lá para o seu conforto, mas para o seu confronto, mas para que você sirva. E ele decide ficar em casa. Olha o que acontece quando alguém decide ficar em casa. Está entendendo a minha mensagem subliminar? O que acontece quando alguém decide ficar em casa? Está o povo na guerra, está a sua família na guerra, está os soldados na batalha, e agora Urias vem. Só que Davi ficou em casa enquanto todos estavam na guerra, ele faz o que não deve,
ele olha para a vizinha do lado e ele dorme com Betseba, e quando ele dorme com ela, ela fica grávida. E agora ele está apavorado porque o marido dela voltou da guerra, Urias, e era amigo de Davi, e era fiel a Davi. Tão fiel a Davi que quando ele volta da guerra, ele chega para o rei Davi e fala: rei, estamos em guerra. E ele diz: tome uma noite de descanso, vai lá, dorme com a tua esposa. Pensando ele que dessa maneira iria se livrar daquilo que ele fez de errado. E Urias fica dormindo no palácio, e quando Davi acorda, vai até a porta do palácio e fala: Urias, o que você está fazendo aqui? Eu não falei para você ir descansar em casa? Como eu, sendo teu servo fiel a ti, irei para minha casa no momento de guerra? Fiquei aqui observando, te cuidando durante a noite. E não deu certo o plano de Davi. Então Urias volta para a guerra e Davi novamente fica em casa. E agora ele manda uma carta e diz assim: coloque Urias bem na frente do campo de batalha. Qual o intuito? Para que ele morra. Por quê? Porque ele queria acobertar o seu pecado. Quando você confessa o seu pecado, presta atenção no que eu vou dizer agora. Quando você decide confessar o seu pecado a Deus, Ele não expõe o seu pecado. Mas quando você oculta o seu pecado, tudo o que você fez será exposto. Quando você decide confessar, Deus pode sim resolver, mas se você não fizer isso, vai vir à tona. E é o que acontece, porque Urias ele morre. E a propósito, a palavra Urias significa o fogo de Deus. Quando você decidir #fique em casa, existe problema aí. Quando Davi decidiu ficar em casa, quem morreu foi o fogo de Deus. O fogo de Deus se aparta quando você volta para a rotina. O fogo de Deus se aparta quando você é chamado para fazer, e você pode dizer assim: mas como eu sei que eu sou capaz? Porque Deus não iria ter te chamado se você não fosse capaz. E Deus te chamou. E aí vem o profeta Natan e fala para Davi: Davi, eu preciso conversar contigo a respeito de algo que aconteceu no reinado. Davi, deixa eu te contar o que aconteceu. Existia um homem muito, mas muito rico, e um outro homem muito, mas muito pobre. Esse homem muito rico tinha muitas ovelhas e bois, e esse homem muito pobre tinha uma ovelhinha que ele cuidava, e era como se fosse da família, estava sempre junto. Os filhos deles amavam essa ovelhinha. E vindo um viajante, o homem muito rico queria oferecer algo para o viajante, e foi lá e matou a ovelhinha do homem pobre, ao invés de oferecer das suas. Que injusto, Davi! E Davi se ira e fala assim: esse homem é digno de morte, e ele tem que pagar 4 vezes mais do que ele fez para o homem pobre. E aí Natan vai dizer: Davi, presta atenção aqui, Davi, eu estou falando de você. Foi você quem fez isso. Foi você quem matou Urias. Foi você quem fez o que não deveria. Foi você que decidiu ficar em casa, quando você deveria estar no campo de batalha, quando você deveria estar na guerra. Entende que a rotina, essa é uma noite que o nosso coração tem que arder para que a gente volte a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe, eles podem falar para você: não, esse não é o momento, esse é o momento de ficar em casa. Posso até estar em casa, mas o Google está aqui para que a gente continue cobrindo a terra com a glória de Deus. Apesar de que culto online é bom, apesar de que você pode sim assistir pastores pela internet, você precisa fazer parte de uma família. Você precisa fazer parte de um rebanho. A Bíblia fala da noiva de Cristo, a Bíblia fala do corpo de Cristo. E você precisa fazer parte sim. Por que eu digo isso? Porque se você não fizer parte e achar que só assistindo na televisão está tudo certo, só assistindo no seu celular está tudo certo, quando o demônio chegar, você vai ligar o seu celular e a sua TV e mostrar para o demônio e dizer: olha aqui, ó, viu como eu assisto pregação? Então você precisa ter pessoas perto de você, você precisa ter uma família da fé, você precisa estar unido ao povo de Deus. Eu falo isso porque hoje as pessoas, elas têm se levantado, na verdade, muitos falsos profetas, e falsos profetas são aqueles que ficam dizendo para você: não precisa de igreja, fica em casa, faça as coisas em casa, só dá comida para o pobre e está tudo certo. Como se o evangelho se baseasse apenas nisso.
Sabe, Pedro fala para Jesus: Jesus, eu vou contigo até a morte. E Jesus diz para Pedro: ô Pedro, ainda hoje me negarás 3 vezes. E o que acontece? Pedro nega. Jesus morreu. O que os discípulos fazem? Voltam para a sua rotina. Voltam a pescar. Parece que tudo aquilo que o Senhor falou se apagou. Parece que toda aquela chama que eles tinham de estar juntos, de curar enfermos, de expulsar demônios, se foi. E aí aparece alguém na beira do mar, eles estão lá pescando e Jesus fala assim para eles, eles nem notam que é Jesus: atira as redes para o outro lado. E eles atiram e pegam vários peixes, e quando eles chegam na beira do mar, Jesus já está com os peixes assados e prontos. Enquanto você volta para a sua rotina, Ele está fazendo, Ele está trabalhando, e Ele está te chamando, e Ele está dizendo: vem para cá, senta comigo, vamos cear, eu já tenho tudo pronto para que a gente tenha um novo recomeço. Sabe, Pedro, tu era muito de falar, mas agora está na hora de fazer. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu gosto de ti. Sabe, Pedro nega 3 vezes, e por 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu gosto de ti. E aí na 3ª vez Jesus: tá bom, Pedro, você gosta de mim? Sim, Senhor, tu sabes. Pedro está com vergonha de dizer que ama Jesus incondicionalmente depois do que ele fez. Mas a preocupação de Jesus é: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, não precisa falar, Pedro, mas me mostra com ações esse amor que tu diz ter por mim. E que ações são essas? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cumpra a grande comissão. A Bíblia fala do grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E fala sobre a grande comissão. O que é a grande comissão? Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não tem como você servir a Jesus e não fazer a grande comissão. Faz parte, está no contrato, amigo. Aceitou Jesus, a grande comissão agora faz parte das suas tarefas. Sabe, você vai trabalhar numa empresa, a empresa vai te colocar lá um contrato, te colocando regras, normas, coisas que você tem que cumprir. E você está disposto: não, eu vou trabalhar, eu vou fazer parte dessa empresa, então eu vou cumprir essas normas. Eu vou casar, então se eu vou casar, eu vou cumprir esses princípios, porque faz parte do meu casamento. Não tem como você dizer: tá bom, eu gosto e amo Jesus, eu quero servir a Jesus, mas essa parte de evangelizar, de missões, de grande comissão, essa parte não, porque sabe, eu sou muito tímido. E hoje o mundo está aí até para os tímidos evangelizarem mesmo sendo tímidos. Porque a cobrança antes era: seja ousado se você é tímido. Então não tem como. O evangelho, a grande comissão, ele se dá em 2 etapas. Marcos 16, ide pregar o evangelho a toda criatura, e isso está falando de quantidade, a todas as nações. Mas Mateus 28 vai dizer: ide pregar o evangelho, fazei discípulo de todas as nações. E agora está falando de qualidade. Então tem a grande comissão quantitativa e qualitativa. Mas a qualitativa é você fazer discípulos, e fazer discípulos é você governar e preparar pessoas que governem com você. Governar onde, Fábio? Começa na sua família. Eu não estou dizendo que todo mundo é pastor, mas com certeza todo mundo tem um sacerdócio a cumprir. Mas governar em todas as esferas. Eu quero muito que, se você puder, na quinta-feira, esteja conosco novamente, que eu vou falar mais aprofundado a respeito do que aconteceu de maneira política no nosso país. Mas, se nós quisermos mudar a nossa situação de governo, nós precisamos estar em todas as esferas. Assim como José, assim como Daniel, assim como Esther, assim como Neemias fizeram a diferença no governo, talvez o teu chamado seja esse. Talvez o seu chamado seja para ser um missionário. Eu não sei se vai ser na educação, no entretenimento, na economia, na religião, mas com certeza Deus tem um propósito para você em um lugar onde você precisa governar no mundo. Porque nós temos 3 ministérios. O nosso primeiro ministério é a adoração. O nosso segundo ministério é a família, é o povo de Deus. E o nosso terceiro ministério é o mundo.
Por que o nosso primeiro ministério é adoração? Porque Deus, ele é um Deus egocêntrico que precisa que o adorem? Não. Porque você se torna parecido com tudo aquilo que você adora. Por isso que o salmista, lá em Salmo 115, ele fala: não a nós, glórias a ti, porque tu é benigno e tu és verdade. E os gentios e os ímpios nos perguntam: onde está o teu Deus? O meu Deus fez os céus e tudo o que lhe agrada. Agora o Deus deles, eles fazem com suas próprias mãos, são deuses de prata e de ouro, que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não falam, mãos, mas não apalpam, nariz, mas não cheiram, pés, mas não andam, não sai nenhuma voz da sua boca, e eles se tornam semelhantes a eles, porque neles confiam. Eles se tornam semelhantes, você se torna parecido com aquilo que você adora. Por isso o nosso primeiro ministério é adoração. E o nosso segundo ministério é a nossa família da fé. Porque o nosso primeiro e segundo ministério são importantes. Porque o nosso terceiro ministério, que é o mundo, ele é urgente. E eles são a preparação. Não é que o terceiro ministério é menos importante. Pelo contrário, ele é o mais urgente. Porque a adoração você fará durante toda a eternidade. Porque viver com a sua família da fé, você viverá por toda a eternidade. Agora, o seu terceiro ministério, que é o mundo, esse é o mais urgente. Porque esse você tem um prazo a cumprir. E esse prazo está terminando. E Deus, ele está nos chamando para que nós venhamos fazer aquilo que ele nos enviou, que ele nos mandou fazer. Sabe, a Bíblia vai dizer assim, Mateus 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas. Aonde ele ensinava? Porque eu já ouvi muita gente falar assim, Jesus não vai na igreja, Jesus não gosta de igreja. Tá bom. E pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, Jesus falando: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Aí ele fala assim: rogai, pois o Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus não está orando pela colheita, Jesus está orando por trabalhadores. A colheita está aí, o que ele está pedindo é: orem para que venham trabalhadores, porque está aí, a seara é grande, mas nós precisamos mesmo que Deus envie ceifeiros, que Deus envie trabalhadores. Deus está te chamando para pôr a mão no arado, para começar a entender que existem muitas pessoas lá fora que precisam de você. Mas não faça isso sozinho, por favor. Não faça isso sozinho. Se Samuel tinha uma escola de profetas, é porque para ser profeta existe treinamento. Existe que você tenha autoridade sobre você. Exige que tenha submissão na sua vida. Porque a submissão, ela demonstra que você está livre de você mesmo. Que você está livre das ofensas, que você está livre dos seus sentimentos. A submissão é quando você morre para você e agora você está debaixo de uma autoridade. E aí, aqui depois continua no capítulo 10, mas nós sabemos que a Bíblia ela não fala em capítulos, né? Isso foi uma divisão que veio depois. Mas seguida disso que Jesus fala para eles: olha, vamos orar para que o Senhor da seara envie trabalhadores. E essa palavra enviar é ordenar. Essa palavra é uma palavra de cunho de exército, é o mandato, é a mesma palavra que ele utiliza para expulsar. Vai agora. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, esse é o evangelho, para expulsarem demônios, curarem todas as enfermidades e todo o mal. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Esse é o evangelho. É isso que Jesus nos chama a fazer. O evangelho é poder, não é de sabedoria humana. Mas o evangelho se constitui de poder sobrenatural.
E aí a gente precisa entender que Deus ele não nos fez para ficarmos trancados dentro de 4 paredes com medo. Sabe, Isaías 6, está lá, Deus, Jesus, o Espírito Santo, e eles estão conversando e eles estão perguntando, né? E aí, quem que a gente vai enviar? E o profeta diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Só que tem um detalhe, o profeta, a Bíblia fala em Isaías 6, que olhando para o céu ele diz, ai de mim que sou um homem de puros lábios, que habito no meio de homens de lábios impuros. Quando ele está na terra olhando para os céus, enxerga os seus defeitos. Mas a Bíblia vai dizer em Isaías 6 que os anjos olhando do céu para a terra dizem, a terra está cheia da glória de Deus. A sua visão precisa mudar. Por que a sua visão precisa mudar? Porque quando Jesus morreu, ele se assentou aos céus. E a Bíblia diz que você é mais espírito que carne. E que você está assentado com ele nas regiões celestiais. Então, enquanto você está com os seus pés nessa terra, olhando para os céus, todos os seus problemas estão acima de você. Principados e potestades estão acima de você. Agora, quando você entende que está assentado nos céus, junto com Cristo Jesus à direita do Pai, todos os seus problemas, principados e potestades estão abaixo dos seus pés. E você vai dizer não mais como Isaías, mas agora como os anjos olhando, a terra está cheia da glória de Deus. E aí o seu mandato vai ser, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você está me entendendo? Está conseguindo me acompanhar? É um chamado que nós temos, é um chamado de obediência que faz parte. E se você realmente crê que Ele é o único caminho, então você precisa começar a discipular. Por que discipular? A Bíblia fala lá em Lucas 11, do capítulo 24, que o diabo voltando, vendo que a casa agora está limpa, chama ele mais 7, e a segunda vez é pior do que a primeira. O que isso significa? Sempre que você aceitar Jesus, mas não continuar a busca, não continuar a cumprir o teu chamado, ou sempre que você ganhar alguém para Jesus e não discipular essa pessoa, o diabo voltando, vendo agora que a casa está vazia, ele traz mais 7 e se torna pior do que a primeira vez. Por que eu estou falando isso? Porque existe um momento na nossa vida que a gente precisa tomar essa decisão de fazer a diferença. Fábio, eu não sou missionário. Fábio, eu não sou pastor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E aí diz, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisa mortífera e não morrerão. Orarão pelos enfermos e os curarão. Aqueles que crerem. Não diz o missionário. Não, os sinais não vão seguir o pastor, os sinais vão seguir você, porque você creu, e a grande comissão é para você, porque é uma ordem da parte de Jesus a partir do momento que você diz, eu faço parte do reino dos céus. E eu vou te dizer mais uma coisa que é muito importante e que vai fazer toda a diferença. Deus está muito mais preocupado em ser seu pai do que ser seu juiz. Por que eu digo isso? Porque na oração do Pai Nosso que ele diz, Pai nosso que estás no céu, e ele ora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Por que primeiro o pão e depois o perdão? Porque Deus está muito mais preocupado em te alimentar como filho do que te julgar como juiz. Mas mesmo assim, é bom você entender que o final está próximo. O final só não está próximo como nós precisamos estar em lugares onde estão sendo tomados pelo mal. Martin Luther King fala, o que me preocupa não são o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Se você pegar as universidades, Cambridge, Yale, Princeton, Harvard, Oxford, todas essas universidades, elas começaram como centros teológicos que preparavam missionários para ir pelas nações. E é isso que Deus está nos chamando. Vamos voltar para as universidades, vamos sim voltar para os governos, vamos sim voltar para a educação, porque lá é o nosso lugar é um lugar de domínio, o nosso lugar é em todas as esferas falando a respeito dele. O nosso lugar é estar próximo. Eu lembro que quando eu estava trabalhando numa padaria, eu tinha uma padaria, eu trabalhava de manhã,
numa outra padaria e na parte da tarde eu trabalhava na minha padaria. E aí era o lugar que eu tinha para pregar o evangelho. Era este lugar que eu tinha e eu pregava. E não importa onde eu estivesse. Sabe, eu lembro que na padaria que eu trabalhava na parte da manhã, os meninos chegavam lá e eles diziam assim, as pessoas chegavam lá e diziam assim, aquele menino que ora está aí? E aí percorreu lá que tinha um menino que orava e as pessoas vinham toda hora porque elas queriam falar com o menino que ora. No seu trabalho é o lugar de orar. Sabe o que é eclésia? Eclésia é igreja. Eclésia é igreja. Se você é um pouquinho mais antigo, você sabe, já ouviu esse termo. E eclésia, na verdade, era a agência cultural romana. Foi daí que surgiu esse termo. Porque os romanos, eles não estavam tão preocupados em matar as pessoas, mas sim mais preocupados em enviar soldados, enviar uma agência onde a cultura romana era implementada, ou seja, as pessoas precisam comer como os romanos, as pessoas precisam se vestir como romanos, as pessoas precisam trabalhar como os romanos e educar os seus filhos para serem romanos, e essa era a eclésia. Deus nos chama como igreja para que a gente seja uma agência cultural. A minha cultura é o carnaval, a minha cultura é o Rock in Rio, Não, a tua cultura é o reino dos céus, é essa cultura que eu e você fomos chamados para implementar nesta terra, é essa cultura pela qual nós batalhamos para que nós possamos estabelecer princípios e valores, porque se é para nós dominarmos aquilo que está sobre o meu domínio, o inimigo não tem vez. Se esse bairro está sobre o meu domínio, eu não vou gostar que alguém venha fazer bagunça. Se essa cidade está sobre o meu domínio, porque o Senhor falou, eu não quero que venham fazer bagunça aqui. E quando a gente decidir fazer isso, aí a gente vai ver que a prostituição começa a sumir, que os vícios começam a ir embora, que o tráfico começa a sair, começa a se retirar aquilo que vem prejudicar a nossa zona de domínio, porque agora nós estamos implantando o reino de Deus. Gênesis 22:15 diz aqui de quando Abraão recebe autoridade. E Abraão ele recebe autoridade quando ele decide entregar tudo. Sabe, a decisão de ser como Deus. Deus entregou tudo e agora Abraão diz, eu entrego tudo. Então você recebe autoridade. E a autoridade é algo governamental também. A autoridade está ligada à região, à fronteira, à tua autoridade. E o que Jesus diz? Você vai ser minhas testemunhas até os confins da terra, ou seja, a minha autoridade dada a você é para que você vá a todo lugar. Chegou o momento de nós começarmos a orar pelas pessoas, de nós começarmos a nos levantar com poder e com autoridade. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós ficamos coagidos. E a gente acha assim, mas é que eu não sei se eu orar e se não for curado. Algo que eu aprendi, que eu levo muito em consideração, é que quando você ora por alguém, pode até ser que essa pessoa não seja curada, mas essa pessoa vai se sentir amada. Porque ela está vendo alguém se preocupar com ela. E a cura é algo momentâneo, mas o amor é eterno. O amor pode levar essa pessoa para a eternidade. Então chegou o momento de nós nos levantarmos. A história do Brasil é uma história lindíssima. Porque os brasileiros são missionários. E Deus quer te levantar como uma flecha e te jogar para as nações. Deus quer te levantar como uma flecha e te lançar como um alvo de fogo para que você chegue e entenda que você está lá para fazer a diferença. Aleluia. Tá tudo bem? O que aconteceu? Cortou o vídeo? A internet não está funcionando? É? Quero contar uma história para vocês. Existem grandes igrejas, né, na Ásia, na África, na América. Uma grande igreja é do pastor David Young-Shu. E ele conta, né? Eu vi essa história e eu achei bem interessante. Que
que um menininho chega para ele e fala assim: eu quero falar de Jesus. E ele fala assim para ele: tá bom, então você está consagrado pastor da sua sala de aula. Aí o menininho está consagrado pastor da sala de aula e vai para a escola e ganha toda a escola, toda a sua sala de aula para Jesus. Começa a escrever versículo e entregar para os colegas, e escreve mensagem bíblica e cola na parede. E ele volta e fala para o pastor: pastor, eu já ganhei ali toda a minha sala, 52 pessoas para Jesus. E o pastor fala: tá bom, então agora eu te consagro pastor da sua escola. E aí ele vai para a escola e faz uma revolução. E entrega panfleto e faz teatro para evangelizar, e chama os coleguinhas e distribui versículos da Bíblia e ora pelos enfermos. E aí a escola toda está indo para a igreja, e agora ele consegue carona para levar aquele monte de pessoas para a igreja. E aí o pastor David Uguichu chama ele no púlpito e conta a sua história. E quando ele termina a sua história, vem uma senhora até ele e diz assim para o pastor: ah, pastor, mas aí é fácil, ele está na escola e eu que sou velha, e eu que não estudo mais. Mimimi. Você não é um vitimista. Você não pode se fazer de vitimista e ficar encontrando desculpas para não fazer. Onde é que você mora? O pastor pergunta para ela, e ela diz assim: eu moro naquele prédio grande que tem no centro. Então você está consagrada a pastora do prédio grande que tem no centro. Aí ela volta, e aí ela pega e faz uma carta. E ela diz: vou estar orando pelas pessoas nesse horário, nesse dia, e eu convido você para vir e receber uma oração. E aí ela distribui em todo o condomínio. E naquela primeira reunião aparecem 20 pessoas para receber oração. E aí ela continua fazendo isso e começa a crescer, e na casa dela já não cabe, então ela tem que usar o salão de festa do condomínio. E ela continua e cresce, já não cabe mais, e ela usa a pracinha. E ela continua e cresce, já não cabe mais, e ela aluga um espaço próximo do condomínio dela, porque agora o condomínio dela todo já está implantado a cultura do reino dos céus. Sabe, você pode sim fazer a diferença. Você pode sim fazer como o Calvino, o reformador. A Bíblia diz a história diz que quando ele chega em Genebra, as pessoas, vinha um pregador de fora e ele caminhava na rua, e ele vai falando para o pregador: olha, aquele lá é minha ovelha. Ah, aquele que está ali na feira é minha ovelha. Aquele outro que está indo lá também. E aí à noite, quando o pastor chegava na igreja com ele, com Calvino: mas aquelas pessoas todas que você falou que eram suas ovelhas, onde é que elas estão? Não, eles são minhas ovelhas, eu só ainda não tive tempo de avisar eles. Mas assim que eu tiver tempo, eu aviso. Sabe, existem pessoas que estão esperando por você abrir a sua boca e falar de Jesus. Do seu jeito, com o seu testemunho, aquilo que ele fez na sua vida. Você é um bom brasileiro, que eu falei, que história linda é a história do Brasil. Um homem chamado Emanuel envia um homem chamado Dom Pedro, e que descobre as terras do Brasil no dia de Páscoa e coloca o nome daquele monte de Monte Pascoal. Olha só, vê se isso não tem tudo a ver com um chamado para a nossa nação. E aí ele descobre aquele monte achando que é uma ilha, e só tem uma cruz no barco, prega aquela cruz naquele lugar e coloca Ilha de Santa Cruz, o primeiro nome do Brasil. Após descobrir que não é só uma ilha, que é muito mais do que isso, então é a terra de Vera Cruz, ou seja, o Brasil é a terra da verdadeira cruz. E agora a terra da verdadeira cruz, eles fazem lá uma primeira missa jesuíta, e aí o nosso país é evangelizado e descoberto por um homem que chega com 12 caravelas chamado Pedro. Olha que legal. O mais legal ainda é que se você pega depois o nome Brasil, no hebraico não tem vogais, são as mesmas letras para escrever Israel. E o mais legal é que as 4 primeiras letras são os 4 nomes das mulheres de Israel: Bila, Zilba, Lia e Raquel. São os nomes para escrever Brasil. Brasil é amigo de Israel.
E nós somos brasileiros. E por que é Brasil? Por causa do pau-brasil. Por quê? Porque o pau-brasil era avermelhado, que parecia uma brasa. E os brasileiros significam exportadores de brasa. Você é um exportador de brasa que Deus quer te enviar para as nações. E não só isso, eu vou te contar mais uma. O amigo de Davi chama Barzilai, que em hebraico seria o mesmo que brasileiro. E ele é quem dá auxílio para Davi no momento de guerra. Ou seja, Deus está te chamando para os últimos dias para que você seja aquele que vai auxiliar a Israel, ou seja, o povo do Senhor. Existe um chamado sobre você, porque você mora na nação de Salvador, de Cristo Redentor, de São Paulo, o apóstolo dos gentios. O nosso país é um país de Deus, e eles podem até tentar fazer com que as coisas aconteçam ao contrário do que realmente é o nosso chamado. Mas o nosso chamado é esse. Nós somos um país de Deus. E Deus está te chamando para uma missão. Deus está te chamando para que a glória dele se torne cultura. Por que a glória é cultura? Abacuque 2,14 fala: assim como as águas cobrem o mar, a glória de Deus cobre toda a terra. E Deus está nos chamando para um tempo onde a nossa cultura, a cultura dos céus, está sendo implantada e Ele vai cobrir toda a terra. E talvez você me diga: que legal, Fábio, eu acho muito bom ouvir essas coisas sobre missões, sobre como é ser enviado, sobre o ID de Jesus, mas a minha vida está toda quebrada, eu estou cheio de problema e eu tenho uma informação para te dar. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Aquele cara que passa de Camaro ali na rua, aquela pessoa que passa com a bolsa mais cara, existe muito mais vida dentro de você do que neles. Às vezes você acha que está todo quebrado, mas o que você tem ainda é vida, o que você tem ainda alimenta, o que você tem ainda faz a diferença para muitas pessoas que estão perdidas no mundo, porque você tem aquilo que é eterno. Sabe, eu vou te fazer uma pergunta. Se o seu vizinho estivesse doente, e se ele estivesse com câncer terminal, e você tivesse a cura e estivesse escondendo isso dele, isso não seria considerado um crime? E agora, se tratando de vida eterna, se tratando da salvação da sua alma, o que você tem nas mãos? Sabe, eu tive na África e eu lembro de como as pessoas pregavam o evangelho e elas não tinham desculpas para isso. Eu lembro do tecladista do Ernest. Eu ia com o pastor Paul, nós íamos num lugar onde não tinha luz, a luz de candeeiro, nós fazíamos os cultos. E no final de semana o pastor Paul leva um gerador. Aliás, ele está de aniversário hoje. Deus parabéns para ele. Que homem de Deus, eu tive a oportunidade de conhecer. E o tecladista, o Ernest, no final de semana, como tinha o gerador de luz, ele caminhava mais de 10 quilômetros para poder tocar, para poder louvar o Senhor. 10 quilômetros de a pé, porque ele, quando tinha dinheiro, conseguia pegar um ônibus, que ele tinha que pegar mais de um. E quando não tinha, ele ia igual. E quando eu comecei a conhecer essas pessoas, eu comecei a ver, eu preciso fazer a diferença. E eu lembro que eu voltei para o Brasil e fui para a padaria. E eu meio que estava quase que voltando para a rotina. Sabe? Lembra voltar para a rotina? E aí o Espírito Santo perguntou: Fábio, qual é a diferença da África e da padaria? E eu falei para o Espírito Santo: eu não sei. E o Espírito Santo falou para mim: nenhuma. Da mesma maneira que você orava pelas pessoas lá, ore pelas pessoas aqui. E quantos testemunhos eu tenho do meu trabalho, de quando eu estava lá atendendo, e vidas também. Sabe, eu não estou falando isso para me exaltar, eu estou falando isso para dar um exemplo de que como é possível, de vidas que entravam lá dentro com enfermidades, com o coração quebrado, com um matrimônio rompido, e eu podia orar por aquelas vidas encontravam cura e salvação em Jesus. Assim como no meu trabalho, quantas células eu fiz depois que eu comecei a trabalhar numa padaria dentro de um mercado. Eu acho que todas as pessoas que trabalhavam na padaria comigo foram na igreja,
Todas foram, todas caminharam junto. Orava junto com elas, orava junto, porque a maioria era mulher. Orava ali mesmo, dentro da padaria, no balcão. Sabe? Às vezes a gente fica pensando que Jesus, ele é aquele homem pregado no madeiro sofredor. Não. Se é esse Jesus que você tem em mente, então agora chegou a hora de mudar. Porque Jesus não é mais aquele homem que muitas vezes os filmes ainda tentam mostrar ele mais sofredor do que ele é. Jesus não é mais aquele homem pregado no madeiro. Jesus, ele até foi como um cordeiro mudo ao matadouro, mas mexe com a sua noiva para você ver acordar o leão. Mexe com a igreja para você ver que ele levanta bem rápido. Porque Jesus hoje, sabe quem ele é? Ele é o homem que tem os sapatos de bronze, que tem um cinto melhor que o do Batman, que tem uma capa, que na sua perna está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que ele tem os olhos como chama de fogo, uma espada muito bem afiada e a sua cara resplende como o sol do meio-dia. Esse é o teu Jesus. É esse o Jesus que nós servimos. É o Jesus que tem nos chamado. É o Jesus que te chama para essa missão, para que você saia da rotina, para que você levante-se com ira, reparta os bois se for necessário e mande uma mensagem. Aqui no meu território eu governo, eu domino e nenhum inimigo pode vir, porque eu estou unido com o corpo de Cristo, com a noiva de Cristo, e eu vou lutar até que Ele venha. Aleluia. Aleluia. Sabe, você precisa fazer parte do corpo, você precisa servir, e você só vai conseguir servir as pessoas quando você for livre das pessoas. Só quando você se tornar livre das pessoas, você vai conseguir servir as pessoas. Livre das suas críticas, livre dos seus elogios. Você não está fazendo esperando que elas venham te elogiar. Você não está fazendo com medo que elas possam te criticar. E aí quando você for livre das pessoas, você vai começar a servir as pessoas. E você precisa se levantar agora e começar a entender que exige sim esforço. A palavra diz que o reino dos céus ele é ganhado às forças. E você precisa se esforçar, porque quando você se esforça, aí vem o reforço. Enquanto você não se esforça, o reforço não vem. E se você quer que Deus envie reforço, comece a dar um passo, porque Deus ele não tem negócio com desocupado, com pessoa que está parada. Ele só vai enviar o corpo para te alimentar se você estiver no lugar certo. Então se posicione agora no lugar onde Deus te chamou e comece a dar um passo, e comece a evangelizar, e comece a fazer com que o ID se cumpra na sua vida, e você verá grandes maravilhas de Deus através de você. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Quinta-feira eu quero continuar essa palavra contigo. Quinta-feira eu quero falar mais sobre isso, não só sobre missão, mas eu quero que você entenda qual é a diferença de esquerda e de direita. Eu quero que você entenda em que momento nós nos encontramos hoje politicamente e o que nós precisamos fazer e qual é a nossa responsabilidade nisso. Tem gente que é cristão e acredita que não deve se envolver com política. Então, quinta-feira eu convido você a me escutar um pouco mais. Biblicamente, não o que eu acho, não o que eu penso. Eu nunca vou falar o que eu penso. Eu vou falar sempre o que a Bíblia diz. E nós vamos entender e caminhar sobre esse assunto. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero orar por você agora. Deus santo, Deus maravilhoso, eu oro, Pai, que venha arder uma chama no coração das pessoas que estão assistindo, para que elas saiam da rotina, para que venham entender qual é o chamado, para que venham entender que estão para governar, para que venham cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir. Em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo traz ânimo, revigora as forças e nos traz para fazer com que o ID volte a fazer parte das nossas vidas. Amém e amém, Jesus. Nós vamos estar cantando mais um louvor nesse momento e eu convido você a continuar conosco, adorando a Deus. Aleluia.
Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Glórias a ti, Jesus.